Deus é bom, queridos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Você que está nos acompanhando pela internet, nós estamos na Igreja Vida Cristã, na cidade de Currais Novos. E hoje nós temos o privilégio, irmãos, de estar ouvindo um dom ministerial, que é o pastor Luciano, ele é da cidade de Iaçu. E com muita alegria a Igreja de Currais Novos recebe ele e a família dele, para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos receber? Pastor Cleiciano com alegria? Pastor? Esse rapazinho. Coloca esse rapaz, você tem que colocar. Tá. Agora tá feito. Obrigado, pastor. Deus é bom, irmãos? Graça e paz. Deus é fiel, né, gente? Quero agradecer aí ao pastor e à igreja, né, pelo convite de estar aqui com os irmãos. Motivo de alegria de estar compartilhando a palavra do Senhor, né? Palavra que tem poder para salvar a nossa alma, para edificar e nos consolar, corrigir e educar em toda a justiça. Ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é a palavra do nosso Deus e Pai. Então eu quero pedir aos irmãos para abrir a Bíblia lá em Lucas, capítulo 1, versículo 1. Quero começar a leitura do texto para a gente estar expondo. Nós vamos ler até o versículo 4. Lucas 1, versículo 1 ao 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, que me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Amém, gente? Amém. Vamos orar antes? Pedir ao nosso Senhor ajuda para nós compreendermos o texto, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo, estamos aqui diante da sua palavra, reunidos com a sua amada igreja. Nós pedimos ao Senhor a sua ajuda, o seu auxílio. Cremos, Pai, que Ele habita, está em nós, está no nosso meio, para nos auxiliar em nossa fraqueza. Então, Senhor, nos capacita a falar, a ouvir, para que possamos verdadeiramente sermos edificados e instruídos pelo Senhor, para vivermos essa vida que glorifica o seu nome, em obediência à sua palavra, para crescermos em fé e em sua graça. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a sua ajuda, o seu auxílio, para a glória de Deus. Amém, gente? Louvado seja Deus. Irmãos amados, esse texto, ele foi escrito por Lucas, né? Outros manuscritos da época em que foi escrito Lucas nos traz informações de que a autoria desse evangelho é do Lucas, e que esse Lucas é médico, né? E esse Lucas, ele escreveu tanto o evangelho de Lucas, como escreveu Atos dos Apóstolos. O Lucas fala da vida de Jesus Cristo no evangelho de Lucas. Em Atos, Lucas registra o começo da igreja, como ela começou, como ela cresceu, como ela vivia. Então é uma continuação da escrita de Lucas. Como eu disse a você, Lucas era médico, né? E também foi encarregado de fazer uma investigação sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele tinha, né, conhecimento, habilidade, ele era médico e foi designado a fazer essa investigação, como você viu aí no texto lido. Ele acompanhou, gente, o ministério e investigou
pessoas que viveram com Jesus e que lideraram a igreja no seu começo. Então ele também acompanhou o ministério do apóstolo Paulo. Esse homem, Lucas, o autor desse texto, tinha muito conhecimento e adquiriu muito mais conhecimento. Ele não era judeu, ele era gentil, era um pagão, ele era completamente incrédulo, né? Não tinha ligação com os judeus. E Deus o levantou, e de forma natural, de forma inteligível, com inteligência, com ciência, né? Com conhecimento, esse homem foi fazer essa investigação sobre Jesus. E ele nos diz algo no versículo 4, que eu quero repetir, que é onde nós vamos nortear a nossa mensagem para que ela seja edificante em nome de Jesus Cristo. Ele diz assim, olha, o objetivo dele, né, em escrever o que escreveu: para que tenhas plena certeza das verdades. Então, o que ele encontra era para que os seus ouvintes tivessem plena certeza da verdade. É muito importante, gente, que a gente cresça em certeza da verdade, em crer na verdade, né? Que a gente esteja crescendo, se estabelecendo, para que a gente não ande como menino, agitado, levado por todo o vento de doutrina, né? Com uma fé que não é firmada, que não tem convicção, mas que avance na nossa vida cristã, na vida em que nós somos chamados para viver. A igreja do Senhor, né? Paulo disse assim, olha, vivei de modo digno pela vocação que foste chamados, né? Existe uma maneira de viver e essa maneira é pela fé, com certeza de fé. Essa maneira é uma vida que glorifica a Deus, uma vida que persevera, né? Então esse homem, gente, faz uma investigação sobre Jesus Cristo, conversando e acompanhando o ministério dos demais apóstolos. Ele começou dizendo que muitos se envolveram no anúncio do que Jesus fez, quem era Jesus. Ele começou o versículo 1 dizendo, olha, muitos empreenderam acerca do que eu vou dizer, do que eu vou falar. Muitos, não foram poucos. Por que ele está dizendo isso? Por causa da apurada investigação que ele faz. Amém, gente? Essa investigação que ele faz, essas pesquisas, né? Eu vou lá no Marcos e converso com Marcos, eu vou no Mateus e converso com Mateus, eu vou lá no Pedro, converso com Pedro, com João, converso com João, examino todas as coisas e chego à conclusão. E qual foi a conclusão, né? Que ele chegou? Ele creu, Deus usou ele para escrever parte das Escrituras, um homem que não creu no passado, que era completamente desligado da lei de Deus, do povo de Deus. Era um médico, né? E creu. O que nós acreditamos? Nós acreditamos, irmãos, que se nós conhecermos, examinarmos, investigarmos, estudarmos, entende? Estudar. Lucas estudou, examinou, investigou. Se nós fizermos isso, nós vamos estar assim como ele, crescendo na certeza das verdades. Entende? Crescendo na certeza das verdades. Que verdades? As verdades absolutas, as verdades eternas, as verdades das Escrituras, que é a palavra de Deus. Amém, queridos? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. O porquê, né? A gente poderia dar um tema, né? O porquê que eu creio. Lucas passou a crer, Lucas queria que Teófilo acreditasse, por isso ele se esforça em fazer uma exposição do que ele examinou. Então Lucas queria que os seus ouvintes crescem e tivesse plena certeza das verdades. Então a pergunta é a seguinte: se alguém perguntar para você, por que você crê? Qual seria a sua resposta? Não é? Qual seria a sua resposta? O Lucas nos dá uma ideia, o porquê que ele creu, e o porquê que ele acreditava que o seu ouvinte, Teófilo, e nós, que essa carta dele chegou até mim e a você,
ele dá uma resposta. Por que você deve crer? Entende? Existe uma resposta aqui. E a ideia hoje é responder essa pergunta. Por que que eu creio? Eu perguntei para você, você pode perguntar para mim, que tenho a oportunidade hoje de ministrar para você. Por que que você crê? Lucas nos diz que ele fez uma investigação. Quando você vai fazer uma investigação das Escrituras, quantas pessoas não estão aqui e me ouvindo, que, por exemplo, casais, que o marido ou a esposa se converte, e com o tempo, o marido ou o esposo que não se converteu, ele fica encabulado, entristecido, porque a mulher agora dele, ou o esposo dela, se converteu, vai para os cultos, vai para a célula, e ele está um pouco perturbado com isso, porque a mulher dele está indo para essas reuniões. Você já viu alguma coisa desse tipo? Pois é, marido que me ouve e que não creu ainda, venha investigar. Venha investigar. Que eu sei qual será o seu futuro, se Deus quiser. Mas se você vier investigar a mensagem, o que se prega, o que se fala acerca de Jesus, você pode, assim como Lucas, se converter. Assim como Lucas crê ao ponto de dizer, olha, o que eu vou dizer aqui é para que você tenha certeza da verdade. Deixa eu fazer uma pergunta a você, caro ouvinte. Quem aqui já assistiu o filme ou leu o livro com o tema Em Defesa de Cristo? Levanta a mão aí, por gentileza. O livro ou o filme que diz assim, Em Defesa de Cristo. Podem entre os irmãos a assistir. Não encontrei apenas nenhuma pessoa que assistiu. Esse filme, irmãos, ou esse livro que vendeu milhões de cópias, de autoria de Lee Patrick Strobel. É um nome meio difícil, né? Mas esse é o homem. O livro é Em Defesa de Cristo. Ele era um jornalista, historiador, investigador, assim como Lucas. Olha que legal. Só que ele tem um detalhe, ele é ateu, terrivelmente ateu. Ele tinha uma filha com aproximadamente 10 anos e ele ensinava a filha a ser ateia. E a menina chegou a dizer, se o senhor é ateu, eu sou ateia. Não creio em Deus, não existe, eu só creio naquilo que eu toco, naquilo que eu vejo, naquilo que eu comprovo. Grava essa palavra, naquilo que eu comprovo. E então, gente, esse homem ateu, aconteceu o exemplo que eu citei agora há pouco, a esposa dele se converte. Deus, por meio de um jantar, que ele jantando, a filha dele com 10 anos se engasga no restaurante, uma senhora lá que é enfermeira, está jantando junto, ajuda a restaurar a saúde da criança, a criança retorna, e assim o contato com a mãe, com a esposa dele, começou então um evangelismo, um trabalho de apresentar Jesus Cristo à mulher daquele homem. Ela se converte e esse homem vira bicho, porque está perdendo a mulher para Jesus, segundo ele, né? E começa todo um processo na vida desse homem. Ele é jornalista de um grande jornal e começou a ficar incomodado porque a esposa dele começou a mudar de vida. Essas coisas acontecem mesmo, né? Gente, ele conversando com o seu chefe lá no jornal, né? Ele disse assim, rapaz, olha, o que é que eu faço aí? O que é que eu faço para desmascarar essa mentira de Jesus Cristo? Que inventaram essa mentira de que ele ressuscitou. De que ele ressuscitou não, de que ele morreu. E essa seita, esse engano, como é que eu faço? Aí ele disse, olha, a principal verdade que esse povo crente acredita é que Jesus Cristo ressuscitou. Disseram para ele, sabe, pois eu vou provar que ele não ressuscitou. Aí tentou, gente, correr atrás dessa informação, viajando o mundo e pesquisando. Aí deu de cara com homens que dizem, olha, há manuscritos que comprovam que esse homem existiu
que esse homem morreu e ao terceiro dia ressuscitou. O que é manuscritos? Não, são escritos a mãos de homens que, paralelo aos evangelhos, foram escritos décadas depois do evangelho. Se o evangelho de Marcos foi escrito no ano 60, se João em 90, há manuscritos escritos no ano 70, 80, 100, 110, 100, 200, entendeu? No primeiro século, no segundo século, os pais da igreja, Eusébio de Cesareia, o Flávio Joséfo, historiadores da época, fresquinho, que escreveram, irmãos, constatando, provando, atestando, corroborando com o evangelho, entendeu? É inegável. Ele disse assim, mas espera aí, como pode isso? Aí os historiadores diziam para ele assim, olha, você sabe de Aristóteles? Já ouviu falar em Platão, Sócrates, Pitágoras? Os filósofos antes de Jesus, sabe eles? Os escritos desses homens, que hoje, diga-se de passagem, que se fala muito nas faculdades, em escolas e na filosofia, sabe eles? Os escritos deles, os manuscritos de Pitágoras e de Sócrates, olha, se comprova com muito pouco. Os evangelhos não. Sabe quantos 1000 manuscritos comprovam a existência do evangelho? São 6.000 manuscritos. E aí, irmãos, o homem começou a ficar de boca aberta, de queixo caído. E agora? Será se a minha mulher tem razão? Os manuscritos comprovam a existência de Jesus Cristo, a veracidade das escrituras, do evangelho. Rapaz, como é que eu pego esse negócio? Como é que eu vou comprovar isso? Assista o filme. Ele vai, irmãos, para o texto de Coríntios, não ele, mas procurar combater o que Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo diz assim, olha, ele apareceu, querendo comprovar a ressurreição de Jesus Cristo, ele apareceu a Cefas, ele apareceu a mulheres, ele apareceu aos 12, ele apareceu a 500 pessoas. E deixa eu dizer uma coisa para você, das 500 que ele apareceu, olha, tem 300 vivas. Rapaz, você precisa ver a cara do cara, do ateu. Tem 300 vivas. Aí ele disse, não, eu vou combater isso aí tem explicação. E o que é? Rapaz, qual é a melhor psicóloga ou psicólogo do mundo? Eu quero visitar, eu quero comprovar que isso aí é uma alucinação coletiva. Porque se a 300 estava viva, Paulo está dizendo o quê? Eu tenho 300 testemunhas. Não morreu nenhuma. Quer conversar com elas? Você quer conversar com elas? Eu trago elas. Você sabe que, juridicamente, irmãos, você se defende quando você tem testemunha. Se você não tem testemunha, não acuse. Se você não tem testemunha, não fale mal de ninguém. Nem vá para tribunal com ninguém. Porque tem que ter testemunha. E Paulo quando diz assim, ele apareceu a 500 e das 500 tem 300 vivas, Paulo está dizendo assim, é fato. E preste atenção o corroborar da coisa, a conexão. Entendeu? A conexão, a coisa é conectada, mesmo que os escritos tenham sido em 1500 anos, do começo ao fim de que foi tudo escrito, os 66 livros da Bíblia, por 40 autores diferentes, não importa o tempo, não importa por quantos exatamente, o que importa é exatamente a conexão, entende, gente? A falta de contradição, não existe contradição. Paulo então tinha testemunha, ele chega no psicólogo e diz assim, me diga uma coisa, psicólogo, você sabe que existem umas alucinações, não sabe? As pessoas ficam meio loucas, né? Tem uns crentes aí que há muitos anos vem dizendo que um homem morreu e 3 dias depois se ressuscitou. A senhora está imaginou isso? Ela disse assim, mas por quê? O que você acredita? Eu acredito que é uma alucinação coletiva. Ela disse assim, o milagre
seria maior do que a ressurreição. O que você está querendo? O que ela está dizendo? É impossível uma alucinação coletiva segundo a psicologia. E o homem disse assim, e agora? Eu vou no médico. Vou no médico para comprovar que ele não morreu. A médica diz, olha, quando lançaram aquela lança nele, que saiu água e sangue, é comprovação de que ele estava morto. Quando foram quebrar os joelhos de Jesus, irmãos, eles disseram que não quebraram porque já estavam mortos. E por quê? Porque também estava escrito, entende? Que não havia, não poderia ser quebrado. Jesus deu a vida por você, meu irmão. Jesus perdoou os seus pecados. Jesus morreu ao terceiro dia. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu na sexta e ressuscitou ao domingo. Você crê nisso? É isso, essa é a investigação que Lucas faz sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Fazendo, irmãos, uma investigação apurada. Falando, irmãos, apoiado em muitos que empreenderam acerca de Jesus Cristo. Tá? E eu quero que você abra comigo em 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, de 2 Pedro, versículo 16, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, a investigação de Lucas se estende a todos, Pedro, Paulo, João, Marcos. E o que Pedro disse, já que Lucas ouviu Pedro? Versículo 16, porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro está dizendo assim, olha, nós não fizemos você conhecer Jesus seguindo fábulas. Não foi uma invenção, entendeu? Não foi uma coisa esquisita que eu inventei, uma fábula. Uma fábula é uma coisa que não existe, que isso foi inventada. Ele disse, não foi com isso. Não foi uma fábula engenhosamente inventada. Não foi assim. Como foi? Pois nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Lucas disse, olha, eu conversei com Pedro. Pedro disse que a coisa foi o seguinte, não foi de qualquer jeito não. Pedro disse que viu. Pedro disse que viu. Pedro andou com ele, gente. Pedro estava com Jesus. Testemunhas oculares, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra, e pela glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Está registrado nos evangelhos, Mateus 17, que Pedro no Monte da Transfiguração, irmãos, ouviu uma voz do céu falar com Jesus Cristo. E o Senhor Deus disse ao nosso Senhor Jesus Cristo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele eu vi. E Pedro está dizendo: eu vi a sua majestade, e vi quando Deus Pai o glorificou, dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Versículo 18: e essa voz dirigida do céu, ouvimos-la nós mesmos, estando com ele no Monte Santo. Então ele vê e ele ouve. Entende, gente? São cartas e autores diferentes, escritas em épocas diferentes, comprovando um pouquinho de história, irmãos, bíblica ou cristã. Você vai ter uma forte convicção da verdade. Esse é o intuito da pregação, esse é o intuito da exposição bíblica, é fazer você crescer em graça, crescer em fé, avançar, perseverar, entende? Em Jesus Cristo. Pode ser que tenha alguém que esteja me ouvindo, irmãos, que está fraco. Deixa eu dizer para você, a Bíblia Sagrada, a mensagem e o autor dessa Bíblia, ele é a verdade. Ele é o soberano sobre toda a terra. Versículo 19. E temos ainda mais firme, eu ainda tenho algo mais firme para comprovar.
a palavra profética. A palavra profética confirma, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma candeia que alumia em lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Que palavra profética é essa que Pedro está dizendo? Olha, nós temos o testemunho de termos visto, andado com ele, estado com ele no Monte Santo. Pedro está falando agora, gente, quase mais de 20 anos depois que Jesus morre, escrevendo, falando a experiência que ele teve, para dizer assim, olha, é fato, o homem é filho de Deus, o homem morreu e ressuscitou. É isso que Pedro está dizendo, ele está confirmando essa verdade. E aí, ele diz assim, eu tenho outra coisa que eu quero que vocês fiquem atentos, sabe o que é? A palavra profética. E que palavra profética é essa? Que eles tinham. Eu vou trazer para você, eu vou voltar para Pedro, mas vai em Salmos comigo, Salmos 22, eu estou sabendo que os irmãos estão estudando Salmos, que bênção, fico feliz. Salmos capítulo 22, irmãos, versículo 1, é um exemplo da palavra profética. Toda a palavra da velha aliança, Isaías, os profetas, eram as palavras que Pedro está citando em sua carta. O salmista fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja em que momento o salmista falou e há quanto tempo havia, né, que Jesus chegou. O salmista estava falando de verdades e da pessoa que ainda não tinha vindo, falando do que iria acontecer com ele, coisa que não tinha acontecido ainda. Ele não tinha nem noção. Sabe quanto tempo fazia de Salmos 22 para Jesus? Aproximadamente 1000 anos. De Salmos 22 para Jesus. Isaías, que é o maior profeta messiânico, foi 750 anos antes de Jesus vir. Falou da pessoa de Jesus Cristo, dizendo o governo dele está sobre os seus ombros, ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o príncipe da paz, ele é o Pai da eternidade, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ela terá um filho e porás nele o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías profetizou. Isaías disse, pelas suas pisaduras somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, 750 anos antes de Jesus aparecer. Você percebe a investigação de Lucas no que deu? Lucas lê Pedro joga para Salmos, joga para Isaías. Irmãos, olha, é uma coisa entrelaçada, perfeita, harmoniosa, que trazem para você provas, confirmação, aprovação, convicção, firmeza. Igual, amigo, segurança, você está percebendo o porquê que eu creio? A resposta está sendo dada. Lembra que eu perguntei para você, por que você crê? Não pode ser vazio assim. Você tem que ter respaldo para a sua fé. Você tem que saber por que você crê. Lucas foi investigar, creu. Quando você assistiu o filme, Em Defesa de Cristo, você vai ver o final. A choradeira diante da mulher. Mas por que você crê? Deixa eu dizer para você, eu fui investigar tudo. Eu descobri, o homem nasceu mesmo, não tem jeito não. Ele morreu, ele ressuscitou. Aleluia! Ele existiu. É inegável. Jesus é bom. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Ele vive eternamente. Ele é real. Ele é poderoso. Ele é glorioso. Ele é meu Senhor e Salvador e único e suficiente. Louvado seja Deus. Entendeu por que eu creio? Entendeu por que você crê, querido? Você precisa saber por que você crê, para que você não seja vacilante nas dificuldades da vida.
Nós enfrentamos e temos dificuldade, irmãos. O que levanta você é a fé, e a fé vem pelo ouvir, e em saber. Em saber. Louvado seja Deus, aleluia. Versículo 20, Pedro diz: sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, não é de interpretação humana. E os Salmos, falando de Jesus, versículo 1, 22, diz: ao mestre de canto, segundo a melodia Corça da Manhã, Salmo de Davi, vê se você conhece essas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe quem citou essas palavras 1000 anos depois? Você sabe? Quem citou essas palavras 1000 anos depois? Tinha que ser alguém que conhecia Davi. E esse que citou não precisou ser informado por escrito nenhum, apesar de que ele usou Isaías para dizer quem ele era. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar aos pobres, evangelizar, liberdade aos cativos. Foi Jesus, irmãos, o cumpridor, não só de Salmos 22, mas de toda a Bíblia. É Jesus Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador, aquele que você depositou confiança. O Salmos 22 continua: porque se acham longe de mim salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego, Senhor. Olha só o sofrimento desse homem. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. O salmista está dizendo. Davi está sofrendo tanto que relembra do povo do passado e diz assim: mas espera aí, nossos pais clamaram e o Senhor ouviu. Por que o Senhor não está me ouvindo? A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Espera aí, gente, o que Davi está dizendo? Versículo 6, mas eu sou verme. Preste atenção, Davi está sofrendo tanto, Erasmo, sofrendo tanto, que diz assim: por que os meus antepassados sofreram tanto, eles clamaram e o Senhor ouviu, por que eu não estou ouvindo? Por que eu não estou sendo ouvido? Por que o Senhor me abandonou? Eu não estou entendendo. Aí a ficha cai e diz: é porque eu sou verme. Assim, eu sou verme, Davi diz. Você sabe o que Davi está dizendo, gente? Você sabe o que significa a palavra verme? Significa cocos ilicis. É uma largata que pegava, se apregava em uma madeira e dela soltava uma néctar, que era o seu sangue, né? Que era de cor escarlata, de cor vermelha, carmesim. E ela ali, quando ela morria, ela só soltava a madeira quando ela morria e o seu sangue dava vida a seus filhos, seus filhotes, seus óvulos. Entende? O que isso quer dizer, gente? Davi verdadeiramente está falando daquele que deu a sua vida e derramou todo o seu sangue por nós. É isso que significa verme. Pode clicar no seu original aí do hebraico. Clica lá no hebraico, você vai ver o que significa verme. É exatamente o que eu estou te dizendo, apontando para o sacrifício de Jesus Cristo. Ficou pouco para você? Vamos seguir adiante. Versículo 12. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodeiam. Está falando do sofrimento de Jesus na cruz. Contra mim abrem a boca como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um saco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte,
cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, traspassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos. Davi nunca passou de fato por isso aqui. Isso aqui era profético, gente. Ele estava sofrendo sim, Davi, mas ele estava profetizando Jesus Cristo. Os sofrimentos de Jesus, e eu repito, 1000 anos antes de Jesus nascer e de nem inventarem a crucificação que tinha sido inventada ainda. Mas ele estava relatando. Posso contar todos os meus ossos e eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si minhas vestes. Foi isso que fizeram com Jesus Cristo, gente. Depois de o açoitar e levá-lo à crucificação, repartiram as vestes de Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo na carta de Pedro sobre as profecias que antes foram dadas, que não foram de particular interpretação, são as profecias da velha aliança, que respaldaram, entende, gente, a crença. Porque Jesus Cristo veio, se você ler Mateus o tempo todo, você vai ver Mateus dizendo assim, Jesus veio e cumpriu, Jesus cumpriu as Escrituras, Jesus cumpriu as Escrituras. Nova aliança, irmãos, é um esclarecimento da antiga aliança, entendeu? É a revelação do que estava sendo dito no passado. Versículo 21 de Pedro diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito. Os homens falaram movidos pelo Espírito. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Você crê, gente? Louvado seja Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em 1 João e vamos encerrar para a glória de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 1. Você vai ver como de fato, irmão, todas as Escrituras corroboram e comprovam a exatidão dos fatos, a exatidão da narrativa no tempo que o nosso Senhor Jesus Cristo é a verdade. Versículo 1 de João, capítulo 1 diz: o que era desde o princípio. Olha a linguagem, como são parecidas, né? A linguagem, irmãos, é para comprovar, é para testemunhar, é para provar, entende? É para provar. Todos eles, olha, eu quero provar para vocês, eu quero mostrar para vocês, eu quero ver, mostrar para você a exatidão das coisas, a veracidade das coisas, a inerrância das Escrituras. Elas são infalíveis, elas são suficientes. Ela é, olha, não tem como você vir me questionar a minha fé, entendeu? Não tem como você vir perguntar para mim se eu tenho certeza se sou fé, se eu sou da fé, se eu sou crente ou não sou. Não, eu tenho convicção do que eu estou dizendo, e essa convicção, ela vem da narrativa bíblica, da exposição bíblica. Por isso que eu quero que você entenda, valorize com muita seriedade a exposição bíblica, tá? Valorize muito isso. O momento que você se esforça, vem de longe, vem com os filhos, vem preocupado, vem ansioso, vem agitado com alguma coisa, mas, irmãos, nessa hora você não consegue nem calcular o que pode ser produzido em você. Por isso que é bom, né, lembrar de palavras do apóstolo Paulo, quando Paulo diz assim: olha, Timóteo, medita na palavra, meu Timóteo, para que o seu progresso seja manifesto a todos. Timóteo, eu sei da sua fé, Timóteo, ela não é fingida não, eu sei de onde ela veio. Sabe de onde ela veio? Ela veio de sua avó, Lloyd.
Ela veio, foi da sua mãe, Eunice. Sabe o que é isso? É mamãe ensinando a filho. É isso que você viu aqui, ó. Crianças, vamos orar. Pai, professores ensinando bem aos crianças, em nome de Jesus. Porque a fé, ela é assim, ó. Ela começou lá em Adão. Quando Adão teve filhos e Abel agrada a Deus, dando da gordura do seu rebanho. A fé vem de lá, gente. Nós precisamos saber contar a nossa origem, a origem. Sabe o que a origem diz? Você não veio de um macaco. A origem diz que você não veio de uma explosão. A origem diz, irmãos, que Deus criou todas as coisas e nada do que foi feito se fez sem Ele. A origem diz que Ele é o princípio, o alfa e o ômega, como nós cantamos. Ele é o eterno Deus, o glorioso Deus, o majestoso Deus. Louvado seja Deus, Ele é o Criador, o eterno, o soberano, o Rei dos reis. É Ele, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí? Aleluia. Louvado seja o Senhor. E João diz assim, olha o que João diz. Que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto. Gente, João escreveu quase gaga, entendeu? Vai ler Apocalipse, foi escrito depois de 90, o último a morrer. Diferente de Lucas, que recebeu por investigação, Jonas recebeu caiu do céu. Apocalipse, entendeu? É assim, escreva aí. Pá. Louvado seja Deus, mas Lucas escreveu por investigação. E João disse assim, no princípio, olha, eu vi e vi, eu vi e ouvi. Olha o que João está dizendo. Eu ouvi e vi. Ele está dizendo para mim, eu tenho certeza que está dizendo para você. O autor bíblico, que inclusive teve discípulos que não estão na Bíblia, como Policarpo, Justino, homens que são do primeiro século, entendeu? Homens que escreveram 100, 200 anos depois, falam de João. Um pouquinho de história, irmãos. Você vai dizer assim, rapaz, que verdade poderosa é a Bíblia. Um pouquinho de história. Nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam. João está dizendo assim, rapaz, João foi até meio eufemista, porque ele não só pegou, João era folgado. João colocava assim, ó, estou com vontade de chamar o pastor aqui para ilustrar, na cabeça, nos ombros de Jesus. Ele sabe o que está dizendo. Ó, eu toquei nele, eu vi, ouvi e peguei nele. Você vai acreditar no que eu estou dizendo ou não? Eu quero ver se tem incrédulo aqui hoje. Se tiver incrédulo hoje aqui, irmão, você vai passar daqui crendo. Se Deus quiser, eu sei. Mas a coisa está clara. Tá bem ligadinho. Não tem nenhum que errou no que disse. Eu vi, ouvi e peguei. Tá rindo por quê? Porque eu estou tendo forte convicção da verdade. Esse é o papel da palavra. O papel da palavra é trazer convicção das verdades. Convicção, o papel da exposição bíblica é para trazer convicção da verdade, irmãos. Para que você viva pela fé em nome de Jesus. Com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifesta. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros,
para que vós igualmente mantenhas comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O que é que João está dizendo? Olha, eu estou aqui morrendo de alegria, feliz de alegria. E eu quero anunciar para que você tenha alegria. Que a minha fica completa quando a sua você está alegre. Você está feliz. E o que te alegra? A palavra, gente. Louvado seja Deus. Para orar, eu quero repetir o texto inicial. Por favor, Lucas capítulo 1, versículo 1. Para a glória de Deus. Só ler e a gente encerra. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada. Tá? Você percebe como é uma coisa em ordem? Que não há vacilo, entende, gente? Que há conexão, que há comprovação, que há, tá bem ligado. Desliga aqui que eu quero ver. Venha dizer que não é verdade. Venha dizer que não é verdade. Aqui o negócio é sério. Coordenada dos fatos, é fato. Em que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunha. O que é que Lucas está dizendo? Olha, me transmitiram tudo aqui, eles eram testemunhas, só está sabendo de tudo, é verdade, o negócio não tem como fugir não. Testemunhas oculares e ministros da palavra, eles são ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Se adapte, eu sei que você já está se adaptando, mas continue se adaptando à pregação expositiva, sendo exposta em ordem. Me cobre que na próxima mensagem o pastor vai vir com o versículo 5. Eu parei no 4. Para que tenhas, olha o nosso tema da mensagem. Nosso tema, nosso foco, nosso ensino hoje é esse: para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Feche seus olhos, vamos orar e agradecer a Deus. Pai amado, eu te agradeço pela suficiência da sua palavra. Nós nos alegramos, Pai, porque ela fala conosco, ela não volta vazia. Ela gera fé em nós, estabelece, ela firma, ela gera convicção, certezas. Sabemos que ela é suficiente, Pai. Ela é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho. Eu te agradeço o privilégio, a oportunidade de estar ministrando essa palavra e recebendo, Senhor, antes de tudo, convicção para a minha vida, para avançar nos seus propósitos com alegria. Eu oro por toda a igreja, homens, mulheres, jovens, idosos, para que eles avancem conhecendo a verdade, estabelecidos na verdade e tenham prazer com a verdade, crendo somente na verdade, Senhor. A palavra sendo exposta, ministrada ao coração e avançando e o Senhor sendo glorificado em nome de Jesus Cristo. Eu oro por essa igreja, oro pelo pastor, pela Norma, seus filhos. Que o Senhor continue, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos encontrando fiéis dispenseiros da sua palavra, em nome de Jesus, para que verdadeiramente não sejamos enganados por engenhosas fábulas humanas, mas pela tua santa palavra, no nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Louvado seja o Senhor, irmãos. A maioria já me conhece, né? Até hoje, irmãos, Deus tem me dado uma alegria com as Escrituras, e aí o que eu sei fazer é transmitir essa alegria. Eu me alegro muito com as Escrituras. É assim, é um alimento que me levanta e que me sustenta. A gente se alegra com as coisas da vida, mas as Escrituras, irmãos, elas são poderosas, tá? Então,
compartilhe comigo essa alegria, tá bom? E eu agradeço a recepção dessa alegria, dessa palavra. Estou aqui com o nosso irmão Tásio, né? E a minha esposa. E vamos estar retornando para Sul. E em breve, né? Se Deus quiser, eu estarei de volta. Eu gosto muito, né? Desde que essa igreja fundou, que eu tenho passado por aqui. Alguns anos mais vezes, agora menos vezes. O pastor Jean está com um cajado bem forte, ele me pega para valer. Para a gente estar junto, né? Onde Deus se alegra em estar junto. Então eu agradeço mesmo a oportunidade. Tá? Pega comigo mesmo. Eu falar em pinto do lixo. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia em Tiago, por favor. O pastor pediu para ministrar uma oferta, né? E eu acho importante. Tiago capítulo 4, verso 1. Mais 5 minutos da sua atenção, eu quero ministrar algo sobre ofertar. Eu acredito que será de muita importância também para a nossa edificação. Isso é tão importante, gente, tão importante. A gente receber sabedoria do alto para saber lidar com as nossas finanças, tá? Tiago diz assim, olha só. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Isso é uma pergunta, tá, gente? Ela é retórica. Existe a resposta para ela. A pergunta é a seguinte, ó, do pregador Tiago, é assim: de onde é que surgem as guerras e as contendas que tem entre vocês? E o assunto aqui, eu quero que você fique atento, que está ligado a como nós administramos as nossas finanças também, né? Você vai ver essa verdade aqui no texto. Veja só. Tiago está dizendo que existem guerras e contendas porque as pessoas estão gananciosas. Elas não estão pedindo para a glória de Deus, mas para esbanjar nos prazeres. Entende? E essa verdade, né, que o hedonismo ensina que o homem precisa viver baseado no que dá prazer e no que dá satisfação, entende? O que dá satisfação e prazer, eu faço. Não me dá, eu não faço. Você está ferrado. Se você aí está inclinado ao hedonismo, né? A esse negócio que se tem prazer faz, você está com problema. Sabe por quê? Porque você não tem prazer de ofertar. É um nível bem elevado. É para ter. É para ter. Mas nem sempre nós estamos com tanto prazer em fazer isso. Nosso prazer está em outra coisa. Não é? Por exemplo, eu posso comprar um telefone que se custa 5 mil e amanhã ele riscou um pouquinho aqui, eu quero o de 7. Ah, mas saiu o 12, o 11 já foi, eu quero o de 12 agora, eu troco. Isso aí é o que é o prazer, é o hedonismo, né? Que cega e o pessoal administra mal, investe mal o seu dinheiro, entendeu? Não honra o que tem que honrar e aí desmantela, né? Olha só, gente, de onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Essa é a resposta, é o prazer, tá? Então, ajudar a igreja, ofertar e dizimar na igreja, não é meu prazer é o meu carro novo. Meu prazer é o meu celular, e eu assumo 10 de 500. Mas ofertar todo mês 400, 200, não sei. Tiago, então, diz assim: vocês cobiçais e nada vocês têm. Matais e invejais e nada podeis obter. Não pode obter. Inveja, mata, cobiça, mas não tem. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedes. E a gente fica só aqui, né? Não pede. Mas aí existe uma coisa a mais aqui. Não é a questão de pedir. Pedir a gente até pede, né? Nós somos pidões demais. O problema é pedir para quê? Entendeu? O segredo está aqui, gente. Pedir para quê? Olha o que ele fala. Pedis e não recebeis, porque pedis mal.
para esbanjardes em vossos prazeres, infiel. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ele chama de adúltero, de infiel, quando a gente pega, né, com os prazeres, a gente pede para esbanjar. Então, assim, eu posso gastar comigo muito, com as minhas novas vestimentas e ter diversos pares de sapato, diversos 2 carros na garagem, ou seja lá o que for, né? Minha casa, isso e aquilo, as melhores roupas, as melhores marcas, isso é esbanjar. Entende? Quando eu li isso aqui, eu fiquei morto de vergonha. Estava estudando em casa, eu olhei para o meu guarda-roupa cheio de roupa. Eu disse, misericórdia, quando alguém para dar essas roupas. Meu irmão, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar em vossos prazeres. Se Deus está te exortando, agradeça a Deus, porque Ele corrige a quem ama. Amém. Meu irmão, você sabe o que é pedir mal? É pedir para seus deleites. O que é pedir correto? É pedir para honrar Deus. É pedir para a glória de Deus, tá? É pedir para fazer a vontade de Deus. Então peça, Senhor, me dê mais recursos para que eu possa fazer as missões, ser um missionário, enviar missionários. Peça a Deus para que você seja cooperador com o reino de Deus. Peça a Deus para abençoar seu pastor. Peça a Deus para abençoar os irmãos necessitados que tem na igreja. Entendeu? Peça a Deus para dar. Você tem que pedir para dar. Pedir para dar. Você quer ver? Paulo disse assim, eu quero recordar os irmãos as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Estou citando Atos 20, versículo 35, que é melhor dar do que receber. Tá? Melhor dar do que receber. Gente, então vamos ser doadores. Em nome de Jesus Cristo. Seja fiel, não infiel, nas suas ofertas, nos seus dízimos. Seja cooperador, em nome de Jesus. Não se iluda. Não se engane com o que é prazer transitório, tá, gente? Não se engane com isso. Porque aí será um tropeço, entende? Vai viver essa vida aí que Tiago está dizendo. É desmantelado, não tem jeito, não vai para frente, porque só quer saber de seu umbigo. E aí não vai, tá, gente? Em nome de Jesus Cristo, que Deus nos ajude e nos dê sabedoria para lidar com as nossas finanças. Tá bom? Se quiserem ofertar agora, é só levantar a sua mãozinha, né? Tem alguém que quer ofertar? Vamos fazer isso com alegria. Louvado seja Deus. Enquanto você separa e ao mesmo tempo já vai depositando as suas ofertas, eu quero orar da sua vida financeira também, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, obrigado, Pai. Que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, supra cada uma de nossas necessidades. Que o Senhor nos dê sabedoria para administrar as finanças, em nome de Jesus. Semeando, Pai, ofertando, contribuindo com liberalidade e com generosidade. Ensina-nos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pedimos recursos do Senhor, pedimos trabalho, renda, que o Senhor esteja suprindo para a glória de Deus. Em Tuas mãos nós entregamos as nossas finanças, para que o Senhor nos conduza e nos suprindo com ampla suficiência, com superabundez para toda boa obra, porque o Senhor é aquele que dá semente ao que semeia, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Algo mais? Por favor, meus queridos, pode depositar. Deus abençoe a todos, muito grato ao pastor e toda a igreja, uma alegria, um prazer estar com vocês. Obrigado, pastor Cleciano. Deus abençoe o senhor e a sua família. O pastor Cleciano já tinha pregado hoje lá na cidade do Itajá, né? O senhor ministrou lá hoje, já foi pela manhã? Na igreja lá do pastor Antônio. A gente não se dá muito bem, mas brincadeira, em nome de Jesus. Queria agradecer a sua participação, você que está nos acompanhando pela internet. Deus te abençoe, para a glória de Deus.